Os Estados Unidos da América vão desbloquear 20 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados em troca da promessa do Irã de abrir mão de seus estoques de urânio enriquecido. Mas, ao mesmo tempo, Donald Trump inesperadamente concordou que o Irã mantivesse seu programa nuclear. Surgiram detalhes do acordo entre os Estados Unidos e o Irã, que a administração de Donald Trump aceitou. Além disso, os Estados Unidos concordam com um acordo que apenas suspende, mas não desmantela nem elimina completamente o programa nuclear do Irã. Em resposta, o Irã hoje, como vocês sabem, desbloqueou o Estreito de Hormuz, embora, lembro, antes da guerra ele não estivesse bloqueado. E agora os analistas afirmam que, após tal acordo, Trump enfrentará uma onda de críticas de parte dos americanos que apoiam uma linha mais dura. Em particular, são os chamados falcões dentro do Partido Republicano. Meu nome é Alexei Petchy. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes deixe seu like, inscreva-se e comente abaixo do vídeo. Inscreva-se no meu canal do Telegram Petchy News, link na descrição. Então, de acordo com autoridades americanas que participam das negociações, neste momento os Estados Unidos e o Irã estão negociando um plano de 3 páginas para encerrar a guerra. Um dos pontos discutidos é o desbloqueio pelos Estados Unidos de 20 bilhões de dólares em fundos iranianos congelados em troca do Irã abrir mão de seus estoques de urânio enriquecido. Ou seja, basicamente, os Estados Unidos estão oferecendo comprar o urânio enriquecido por 200 bilhões de dólares em dinheiro. E como já foi declarado anteriormente pela Casa Branca, nesta semana as negociações têm apresentado progresso constante, embora ainda existam divergências significativas. Mas é importante lembrar que um acordo nessas condições colocaria fim à guerra, mas potencialmente provocaria uma reação negativa por parte dos defensores de uma linha dura em relação ao Irã. Afinal, o próprio Trump falou demais durante a guerra e antes dela, e garantiu que só aceitaria a rendição do Irã. Lembre-se, ele dizia: "Eu só aceitarei a rendição incondicional do Irã", e também criticava o acordo nuclear de Barack Obama. Embora agora esteja pronto para oferecer ao Irã um acordo ainda menos vantajoso para os Estados Unidos, na quinta-feira, Trump disse que negociadores dos Estados Unidos e Irã devem se reunir neste fim de semana para uma segunda rodada de negociações em busca de um acordo. Muito provavelmente essas negociações acontecerão no domingo em Islamabad. E é nesse contexto que surge a informação sobre o descongelamento dos ativos iranianos no valor de 20 bilhões de dólares. O Irã anunciou hoje a abertura do Estreito de Hormuz para todos os navios comerciais. Mas os Estados Unidos não retiram seu bloqueio até que um acordo seja firmado. Como foi declarado na Casa Branca, uma das principais prioridades da administração Trump é garantir que o Irã não possa acessar os estoques de urânio enriquecido, que somam quase 2 toneladas ou 2.000 quilos armazenados em suas instalações nucleares subterrâneas, incluindo também 450 quilos de urânio enriquecido até 60% de pureza, o que está muito próximo do nível para armamento. Os iranianos precisam de dinheiro, especialmente após uma guerra exaustiva e o bloqueio à exportação de petróleo. E agora as partes estão negociando sobre o que acontecerá com os estoques acumulados de urânio e qual parte dos ativos iranianos será descongelada. Eles também estão discutindo as condições sob as quais o Irã poderá usar esse dinheiro, ou seja, vão descongelar, mas ainda vai estar especificado onde esse dinheiro poderá ser usado. E sabe, aqui dá vontade de lembrar como Donald Trump criticou duramente a administração de Barack Obama quando ele descongelou 400 milhões de dólares em ativos iranianos em 2015. Naquela época, na opinião de Trump, isso era um problema. Agora, segundo o próprio Trump, isso já não é problema nenhum. Mas isso não é tudo. Segundo fontes, em uma fase anterior das negociações, os Estados Unidos estavam dispostos a conceder ao Irã 6 bilhões de dólares para a compra de alimentos, medicamentos e outros produtos humanitários. Os iranianos exigiam 27 bilhões de dólares. E agora, de acordo com as últimas informações discutidas pelos Estados Unidos e pelo Irã, o valor será de 20 bilhões de dólares. Isso significa que quem cedeu mais foi justamente o Trump, e não o regime do Irã. Ou seja, mais uma vez, os Estados Unidos inicialmente dizem: vamos descongelar 6 bilhões. Os iranianos dizem: não, 27. Por 20. Bem, e aqui ainda não está tudo decidido, porque enquanto isso, os Estados Unidos pediram ao Irã para concordar em enviar todo o seu material nuclear para o território dos Estados Unidos,
enquanto os iranianos concordaram apenas com o chamado processo de mistura dentro do próprio país. A questão é que o Irã está disposto apenas a misturar urânio de baixo e alto enriquecimento, para se livrar assim do urânio enriquecido a 60%, mas entregá-lo aos americanos, e aí vem outro choque. Em uma proposta de compromisso ainda em discussão, parte do urânio altamente enriquecido será enviada a um terceiro país, não necessariamente aos Estados Unidos. E uma parte será diluída no Irã sob controle internacional, mas anteriormente foi declarado que os Estados Unidos se opuseram ao envio do urânio, por exemplo, para a Rússia, graças a Deus. Também é indicado que o Irã deve voluntariamente abrir mão do enriquecimento de urânio por completo. Trump já apresentou isso como uma vitória, mas aqui há um detalhe. Na última rodada de negociações, os Estados Unidos exigiram que o Irã aceitasse uma moratória de 20 anos. O Irã respondeu com uma proposta de moratória de 5 anos. Mediadores ainda tentam reduzir essa diferença. E aqui está o ponto mais importante, ou seja, Donald Trump já concorda em suspender o programa nuclear do Irã por algum tempo, não eliminá-lo, não desmontá-lo, apenas suspender. Agora, deixe-me lembrar vocês de uma coisa. 13 de fevereiro, 2 semanas antes do início da guerra, Trump faz uma declaração severa. Citação: "Não precisamos de nenhum enriquecimento no Irã. Nós não queremos enriquecimento de urânio, de jeito nenhum. O Irã precisa entender, ou chegamos a um acordo agora, ou nossos militares vão resolver o problema." 1º de março do mesmo ano, a guerra já começou. Trump acrescenta, citação: "Nós não somos contra, nós os detivemos. Nosso objetivo é a destruição completa do potencial nuclear do Irã. E essa ameaça deve ser eliminada para sempre." 16 de abril, ou seja, literalmente ontem, Trump disse, citação: "Eles concordaram em nos entregar o pó nuclear que ficou debaixo da terra depois dos ataques do B-2. Eu disse a eles, não preciso de promessas para 20 anos. Eu preciso que essa arma não exista fisicamente." Mas a citação mais marcante de Donald Trump foi dita no começo do ano. Citação: "Obama assinou um papel por 10 anos que não resolvia nada. Eu vou conseguir um acordo que vai encerrar essa questão para sempre." Bom, não sei o que dizer sobre isso. Trump falou a palavra para sempre tantas vezes e tão alto que agora um acordo de 20 anos parece muito estranho. Bom, para dizer o mínimo. Mas o maior choque ainda está por vir para todos nós. De acordo com fontes do Axios, cito: "No âmbito do memorando de entendimento, o Irã terá permissão para possuir reatores nucleares de pesquisa para a produção de isótopos médicos, mas ao mesmo tempo se compromete a manter todas as suas instalações nucleares acima do solo. As instalações subterrâneas existentes permanecerão sem uso." Sim, o Irã mantém o direito de enriquecer urânio, e seu programa nuclear não desaparece completamente. E outra questão é que não está claro se o memorando de entendimento se aplica aos mísseis balísticos do Irã, para onde foi o programa de mísseis, e a questão do apoio dele às forças proxy regionais. Israel e falcões republicanos em Washington já exigiram que esses temas fossem debatidos em qualquer negociação com o Irã. Agora também se sabe que o Irã exige que lhe seja permitido vender petróleo livremente a preços de mercado, sem sanções. O Irã exige participação no sistema financeiro global. Eles também não querem abrir mão do que já têm. Mas onde está a conquista de Donald Trump, você pode perguntar? Já se passou 1 mês e meio de uma guerra sangrenta e parece que tudo está voltando ao que era antes dela. E a conquista acabou sendo muito alardeada. Na quinta-feira, Donald Trump declarou publicamente aos jornalistas que durante as negociações o Irã concordou em fazer, cito, "uma declaração muito decisiva sobre armas nucleares." E só isso. Sim, vocês entenderam tudo corretamente. Trump apresentou como vitória o fato de que o Irã simplesmente vai prometer, de forma muito, mas muito decisiva, não criar armas nucleares, embora continue tendo capacidade para enriquecer urânio. Coloco reticências aqui. Deixem suas conclusões e opiniões nos comentários deste episódio. E se quiserem apoiar o trabalho deste canal, podem fazer isso através dos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato pelas suas doações. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.